Olá, graça e paz, uma alegria sempre estarmos estudando a Bíblia juntos com reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega. Estamos nesse tempo falando sobre disciplinas espirituais e estamos falando sobre a nossa disciplina em orarmos a Deus. Estamos olhando para a vida de Daniel, a vida de um homem que é conhecido como homem muito amado, e estamos olhando lá no capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Essa expressão, como costumava fazer, mostra-nos a disciplina que Daniel tinha em orar a Deus. Vimos ontem que nessa oração, a primeira disciplina é que ele tinha uma disciplina inadiável em orar a Deus. Quando o edito sai, essa escritura, ela aponta para o edito de Dario, logicamente influenciado pela maldade dos seus governantes. Dario havia assinado um edito que nenhum homem poderia fazer petição por 30 dias a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser a Dario. E Daniel não adia por 30 dias a sua oração, mas permanece fiel a Deus. Uma segunda marca da disciplina em orar de Daniel é que a sua vida de oração é inegociável. Ele não negocia a sua oração. Vamos olhar agora para os versículos 15 e 16. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Não houve negociações da parte de Daniel. Daniel não quis negociar com Dario, embora ele fosse muito amado por Dario. A palavra de Deus diz que quando Dario soube que Daniel estava orando, ele se sentiu muito penalizado e determinou consigo, no versículo 14, mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Daniel não negociou. Daniel não negociava com o seu tempo em oração. Ele podia muito bem apelar ao rei. Ele podia muito bem dizer: mas rei, veja quem eu sou. Mas ele não fez isso, porque ele não negocia. No versículo 5, a palavra de Deus diz assim, do capítulo 6 de Daniel: Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra a lei, na lei do seu Deus. Sabe o que é isso? Daniel não se negociava. Não negociava o seu caráter, não negociava a sua alma, não negociou a sua oração. Aliás, quando Daniel percebeu que lá na Babilônia havia problemas, lá no capítulo 1 ele pede para não participar da mesa que é conhecida como iguarias do rei, as delícias dos reis, a carne do rei. Porque Daniel sabia que toda aquela carne oferecida na mesa do rei era sacrificada a ídolos. E no capítulo 1 ele pede para comer apenas verdura, ele e os seus amigos. Não porque ele era vegetariano, como alguns pensam. Não. É que os legumes não eram oferecidos aos deuses como sacrifício, porque não tem sangue. Então Daniel já começa a demonstrar aí que ele não vai negociar a sua alma, não negociará o seu caráter e também não negocia o seu tempo de oração. Daniel, em nenhum momento na narrativa, tenta negociar com Dario com respeito ao seu tempo em oração. Ele não negocia com Deus também.
Ele não fala, olha Deus, você está vendo aí que existe um espaço de 30 dias. Vamos fazer um acordo, eu e você, Deus querido. E por 30 dias eu vou orar silenciosamente, sem me ajoelhar, ou não vou orar, para que eu não corra risco de morte. Não. Daniel, quando sabe que ele está correndo risco, ele determina-se mais uma vez a orar, ele ora como costumava fazer. Ele não negocia o seu tempo de oração. Quantas vezes temos negociado o nosso tempo de oração? Negociamos o nosso tempo de oração, às vezes para gastarmos mais tempo na televisão, ou negociamos nosso tempo de oração para gastarmos mais tempo teclando no WhatsApp, ou negociamos o nosso tempo de oração para gastarmos mais tempo olhando um site, um filme no computador. Negociamos muitas vezes o nosso tempo de oração para conversarmos com alguém. Quais são as negociações que eu e você fazemos com o nosso tempo de oração? Deixamos de orar para fazer o quê? Deixamos de nos envolver na nossa vida de oração para nos envolvermos em quê? Essa é a pergunta que eu e você precisamos responder com respeito à nossa disciplina em orarmos a Deus. Daniel, correndo o risco de morte, sabendo que iria parar na cova dos leões, ele não negociou. Ele não negociou com o seu tempo de oração. Quero dar uma sugestão para você não negociar. Determine na sua agenda diária. Coloque ali como um compromisso inegociável o seu tempo de oração. Sabe, eu tenho alguns compromissos que são inegociáveis na minha agenda. Não se negociam. Você também tem. Horário de trabalho, não negociamos. Horário das nossas refeições, não negociamos. Eles estão determinados, temos que cumpri-los. Devemos fazer isso também na nossa agenda. Não podemos negociar facilmente com o nosso tempo de oração. Por nada, nenhum outro negócio pode tomar lugar da nossa vida de oração. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, também diz que aquele que foi chamado pelo Senhor não se envolve nos negócios desta vida. Minha vida de oração não pode ser negociada com os negócios desta vida. Então ponha na sua agenda, escreva lá os tempos de oração que você vai ter com o Senhor, tempos inegociáveis de oração ao meu Deus. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você irá orar mais e por isso crescerá na sua vida de oração, crescerá no conhecimento do Senhor, na sua graça e estará se exercitando na piedade. Eu quero orar por você agora, pela sua família, para que Deus nos ajude a sermos como Daniel, homens e mulheres muito amados, porque não negociam com o seu tempo de oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa história linda de Daniel e porque Daniel tem nos ensinado a cumprirmos, a também observarmos a nossa disciplina em oração, disciplina espiritual em orarmos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos exercitarmos na oração e que a nossa oração seja inadiável e também inegociável. E assim agrademos ao Senhor na beleza da Tua vontade, que conta a nós que devemos orar sem cessar. Querido Deus, ajuda-nos a administrarmos melhor o nosso tempo, a administrarmos melhor a nossa agenda, a administrarmos melhor o nosso dia, de maneira que não negociemos o nosso tempo de oração.
Eu peço a tua bênção, Senhor, a todos esses que nos acompanham em reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega. Abençoa-nos e dá-nos, Senhor, toda a manifestação da tua graça. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tem sido bom para você disciplinas espirituais? Então compartilhe com amigos, parentes e leve-os também a crescerem no conhecimento e na graça do Senhor através desses estudos que estamos fazendo aqui. Deus te abençoe e fique em paz.